Dos mesmos criadores de Papel, chega hoje uma música que ganhou um apelido bem carinhoso no Brasil. A música do Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo. E claro que não é isso que eles cantam, né? Mas sabe qual é o problema? Depois que falam isso, cara, você não consegue cantar de outro jeito. Reinaldo, Reinaldo. Eu só penso nisso. E já que a gente começou falando de nome, vamos falar de outro? O nome da banda, Crowded House. Esse nome é curioso, né? Por que de acha uma banda ia colocar o nome de Casa Lotada? Porque em inglês, crowded significa lotado, lotada. E house, casa. Crowded House, casa lotada. Mas o nome surgiu porque a galera da banda estava morando junta numa casinha, enquanto eles estavam gravando o primeiro disco. Tinha tanta gente dividindo ali o mesmo espaço que essa brincadeira acabou virando o nome da banda. E foi exatamente desse disco que saiu Don't Dream It's Over. Uma música que, se foi a trilha da sua vida, meu amigo, minha amiga, hoje você não levanta do sofá, você negocia com o sofá para levantar. Então, se você conseguiu sentar, aproveita e não se levante não até o final do vídeo. Hoje essa música vai fazer muito, mas muito mais sentido para você. Hello there, welcome! Eu sou Matias Pires, professor de inglês há 30 anos. E sabe de uma coisa que eu adoro fazer? Eu adoro descobrir como algumas músicas nasceram, porque muitas vezes a história é tão interessante quanto a própria letra da música. No caso de Don't Dream It's Over, quem escreveu foi o Neil Finn, o vocalista do Crowded House. Ele conta que escreveu praticamente a música inteira em um dia. Um dia. Rapaz, incrível. Enquanto isso, eu passo mais tempo tentando decidir se o título do meu vídeo aqui ficou bom ou não. Bem, depois que ele escreveu essa música, ele mostrou pro resto da banda. E vamos dizer que ninguém imaginou que tava ouvindo um clássico à primeira vista ali. Ninguém botou muita fé nela, não. Ninguém pensou ali, daqui a uns 40 anos, um professor de inglês lá do Brasil vai fazer uma aula sobre essa música. Ninguém pensou isso. Mas isso começou a mudar quando eles começaram a colocar os arranjos. Aí eles sentiram que o lance era promissor. Essa letra é um prato cheio para quem quer aprender inglês de verdade. E é por isso que eu gosto de ensinar assim. Em vez de ficar decorando palavras soltas, a gente entende a história. A gente entra no contexto e o inglês acaba ficando muito mais fácil de lembrar. Porque, novamente, se essa música fez parte da sua vida na adolescência, você é daqueles que vai no supermercado comprar café e volta com 1 quilo de carne moída, 200 gramas de parmesão, um pacote de paio, um estrado de tomate, daqueles do elefantinho, uma lâmpada de LED de 15 watts e um assolã. Mas esqueceu do café. Are you ready to dive into these lyrics? Você tá pronto aí pra mergulhar nessa letra comigo? Então pode colocar a tua sunga, o teu maiô, porque hoje você vai se molhar. There is freedom within. Existe liberdade dentro de nós. Olha só esse there is. Sempre que você quer dizer que existe alguma coisa em inglês, uma das formas mais comuns é justamente essa. There is, que tem, que existe. There is a problem, existe um problema. There is hope, existe esperança, ou tem esperança, você pode falar assim também. Ele fala there is freedom, que existe liberdade. Within, que significa no interior. Agora escuta só o que ele fala logo em seguida. There is freedom without. There is freedom without. Without. Eu sei que palavra é essa. Isso quer dizer sem. Sem. Por exemplo, sem cebola. Without onions. E você está certo. Without quer dizer sem. Nessa música, essa palavra aparece com um sentido mais literário, fazendo oposição ao within. Aqui ela significa fora, no exterior. Isso não quer dizer que você vai começar a partir de hoje a usar without para dizer do lado de fora, não, tá? Isso é antigo, isso é poético. Without é usado para dizer sem. Sem açúcar, without sugar. Mas aqui ele está usando o contraste, usando o without do sentido literário. There is freedom within, que existe liberdade dentro de nós, e também do lado de fora. There is freedom without. Try to catch a deluge in a paper cup. Tente colocar uma enxurrada dentro de um copo de papel. Olha essa palavra que é bem legal.
deluge. Deluge é como se fosse em português dilúvio, enxurrada, um volume enorme de água. Agora imagina a cena aqui, você tentando colocar uma enxurrada inteira dentro de um copo de papel. É claro que isso é impossível. Essa imagem, ela passa a sensação de tentar controlar alguma coisa que é grande demais, que é intensa demais ou complexa demais para caber nos limites que a gente impõe. There's a battle ahead. Há uma batalha pela frente. Percebeu aqui o there's, que é a forma mais contraída de falar there is? There's a battle ahead. Existe uma batalha pela frente. Essa palavra ahead significa à frente, adiante, pela frente. É muito comum no inglês. Nesse verso a ideia é clara. As dificuldades vão aparecer porque elas fazem parte da caminhada. Many battles are lost. Eu tô falando battle, mas ele pronuncia battle. O inglês dele é mais pro britânico. Ele vem da Nova Zelândia, por isso que ele tem esse sotaque. E perceba sempre a pronúncia dele, porque às vezes é bem exagerado. Soa muito mais como um britânico. Obviamente o australiano, o neozelandês, eles têm um sotaque próprio deles. Mas ele puxa mais para o britânico, tá? Então presta atenção. Muitas batalhas são perdidas. Ou seja, perder algumas batalhas faz parte da vida. Mas isso não significa que você perdeu a guerra, meu amigo. But you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Mas você nunca vai ver o fim da estrada enquanto estiver viajando, comigo. Mas, you'll, que é simplesmente a contração de you will, que coloca o nosso verbo no futuro. E while you're traveling quer dizer enquanto você estiver viajando. While quer dizer enquanto. Enquanto estivermos caminhando, vivendo e seguindo em frente juntos, a estrada nunca parece acabar. Sempre existe um próximo passo, uma próxima curva, um novo caminho. Olha que forma poética de dizer, não desista agora não. Continua caminhando comigo. Hey now, Reinaldo, que não é o Reinaldo. Eu acho bem legal isso aqui, porque muita gente deixa isso passar batido, mas é uma expressão. Eu sei que now quer dizer agora, mas junto do hey é uma forma de chamar a atenção de alguém. Hey now, tipo chamar a pessoa de volta para o momento. Dependendo do contexto aqui, pode ser hey, calma. Hey now, calma. Ou então, hey now, presta atenção. Ou então, hey now, vamos lá. É como se ele estivesse tentando confrontar alguém antes de dizer a frase mais importante da música. Hey now, calma. Don't dream it's over. Não sonhe que acabou. Só que aqui ficaria melhor, não vá pensando que acabou. Porque olha só, isso aqui vale uma observação. Se a gente traduzisse ao pé da letra, ia ser não sonhe que acabou. Mas essa não é a ideia aqui. Em inglês, don't dream pode ser o sentido de nem pense nisso. Ei, nem imagine uma coisa dessas. Então a mensagem fica muito mais natural, tipo, não pense que tudo acabou. Nem pense em se dar por vencido. When the world comes in. Quando o mundo entra. Não, é tipo vem pra cima de você. É tipo quando o mundo invade o seu espaço. Comes in. Isso aqui é um verso bem aberto. Ele não explica exatamente o que é esse mundo. Pode ser um problema, pode ser uma pressão, pode ser um momento difícil. Não tem aqueles momentos da vida que tudo dá PT. Parece que tudo fica ruim no mesmo tempo. Tudo dá errado ao mesmo tempo. Pois é. Não precisa nem ser dar errado, mas tudo acontece ao mesmo tempo. They come. Eles vêm. Eles? Quem são eles? Quem são essas pessoas? Isso aqui é proposital. Podem ser pessoas, podem ser dificuldades, podem ser medos. Pode ser qualquer situação da vida e a letra deixa essa mensagem aberta. Quem são eles? Eles vêm. To build a wall between us. Uau! Para construir um muro entre nós. Um muro, ele cria distância, ele impede que duas pessoas se encontrem, por exemplo. Independente de quem sejam eles, a intenção é sempre a mesma, separar. Algo quer separar eles. We know they won't win. Nós sabemos que eles não vão vencer. Eles que criaram esse muro, que construíram esse muro. Olha só esse won't. Won't é will not. É a mesma coisa que falar will not, colocando o verbo no futuro na negativa. Nós sabemos que eles não vão vencer. E o refrão termina exatamente como ele começou, com esperança. Primeiro ele diz, ei, calma,
Não pense que acabou não. E depois ele reconhece que existem dificuldades, pressões e obstáculos. Mas ele termina dizendo, nós sabemos que eles não vão vencer. E essa sequência aqui faz esse refrão ser bem forte. Ele ignora os problemas. Ele apenas lembra que esses problemas não precisam ter a última palavra. Tá curtindo até agora? Já deixou seu like? Só para saber. Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Essa aula está te ajudando? Então faz isso agora. Ajuda esse projeto que vem ajudando literalmente milhares de pessoas a aprender inglês. Sinceramente, se você tem a minha idade, você sabe que aprender inglês era chato, né? Pacas. Então dá uma força aqui no projeto e vamos continuar. Now I'm towing my car. Rapaz, coitado, eu tô pensando nessa cena. Agora estou rebocando meu carro. Tow significa rebocar, puxar, né, um veículo. Por exemplo, rebocaram meu carro, né? They had my car towed. E aqui ele fala, I'm towing my car. Eu tô rebocando meu carro. There's a hole in the roof. Uau! Tem um buraco no teto. Esse carro tá acabado. Tá na hora de trocar de carro, né, brother? Lembra a contração aí de there is, usada para dizer que existe alguma coisa? There's a hole in the roof. Que existe um buraco no teto. Ou simplesmente tem um buraco no teto. Hole quer dizer buraco. E roof, telhado ou teto, dependendo do contexto. Olha só a imagem que ele cria. O carro, ele tá sendo rebocado e o teto tá furado. Viu o que eu falei? Tudo dando errado ao mesmo tempo. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. Possessions são pertences, bens, tudo aquilo que você possui. E suspicion significa suspeita ou desconfiança. Agora, olha só como ele constrói a frase. My possessions are causing me suspicion. Meus pertences estão me causando suspeita. E isso em português soa meio estranho. Olha a ideia aqui. A ideia é que os objetos que ele possui estão fazendo com que as outras pessoas desconfiem dele. E depois ele completa. But there's no proof. Mas não existe provas. Proof. Prova, né, no sentido de evidência. Juntando tudo, a imagem dele é de alguém sendo julgado ou visto com desconfiança, mesmo sem existir nenhuma prova contra ele. É interessante perceber como a música alterna entre essas imagens muito concretas, como o carro lá sendo rebocado, um teto furado, e sentimentos bem universais, como a sensação de ser mal interpretado ou acusado injustamente. Eita, aqui ele mostrou que vem da Oceania mesmo, esse cara. In the paper today. Tem até uma piada que eu lembrei agora, que tinha um australiano que falou para o cara, né? Have you come here today? Você veio pra cá hoje? Today? Só que soa como to die. Você veio aqui morrer? Aí o cara já queria brigar, o americano. Piada horrível, mas você entendeu. Have you come here today? No, not to die. I came here to live. In the paper today, no jornal hoje, dependendo do contexto, paper quer dizer papel, como você deve achar. Mas quando você fala the paper, você está falando do jornal, que vem de newspaper. Por exemplo, did you read the paper today? Você leu o jornal hoje? Tales of war and of waste. Waste, ele fala assim. Tales of war and of waste. Histórias de guerra e destruição. Tale é tipo uma história, um conto, um relato. É uma palavra bem mais literária do que story. Story é muito mais comum no dia a dia. E olha essa palavra waste, ou waste, como ele fala. Waste pode ser lixo, pode ser desperdício. Mas aqui ele passa a ideia de devastação, de destruição. Ele pinta aqui um cenário bem pesado. No jornal de hoje só se fala de guerra e destruição. Mas você o quê? Vai direto, você pula a página para a página da TV. Olha que interessante. Turn to, quando você está falando de um livro, ou de uma revista, ou de um jornal, é virar para, ou ir para uma determinada página. Vai para a página 32. Turn to page 32, por exemplo. You turn to the TV page, você vira para a página da TV, a página da programação da TV. Só que ele fala turn right over to the TV page, que é tipo, você vai logo direto para a página da TV. É uma música de 86. O jornal tá cheio de notícia importante, de guerra, de tragédia. Mas a pessoa simplesmente vira a página para ver a programação da televisão. Porque na minha época não tinha vídeo on demand, não. A gente tinha que ver a revista ou o jornal para escolher o que ia assistir. Hoje a gente não vira a página no jornal ou da revista, a gente desliza, né, pro próximo vídeo.
Now I'm walking again. Agora eu estou caminhando novamente. Ou seja, depois de todos aqueles obstáculos que apareceram na música, ele volta a caminhar. To the beat of a drum. Uma expressão muito comum aqui, to the beat of, que significa no ritmo de. Por exemplo, everybody was dancing to the beat. Todo mundo estava dançando no ritmo da música. E na letra, o tambor, the drum, representa aqui um ritmo constante, como se ele tivesse reencontrado o caminho e voltado a seguir em frente. And I'm counting the steps to the door of your heart. Estou contando os passos até a porta do teu coração. Count the steps, que significa literalmente contar os passos. E the door of your heart é a porta do seu coração. Não precisa de muita explicação aqui, né? É uma metáfora bem bonitinha. Eu tô contando os passos até a porta do teu coração. Uau! Only shadows ahead. Apenas sombras pela frente. Shadows são sombras. Ahead aparece de novo, que significa à frente. Barely clearing the roof. Quase batendo no teto, no telhado. Barely significa por pouco, mas quase. Quase. Se você já foi para os Estados Unidos, você sabe que tem muitas pontes que tem o nome lá clearance. Eu sei que se você é das compras, você já viu essa placa aí quando tem liquidação total. E sim, mas nesse caso aqui é o limite aqui de teto, a altura máxima. Isso serve para caminhões, né, carros maiores. E eu sempre pensei uma coisa, se eu tô num caminhão e tem lá clearance, e eu sei que o meu caminhão não tem essa clearance, o que eu faço? Eu paro e o carro atrás de mim bate em mim, eu me jogo para o acostamento. Eu acho que tem que se jogar. Eu sempre pensei nisso. O que se faz nessas horas? Então, clear the roof quer dizer passar sem bater no teto. E aqui, obviamente, não está falando de trânsito nem de altura máxima. Ele está falando que as sombras, elas quase batem no teto. Lembra antes? Only shadows ahead. Apenas sombras pela frente, que quase batem lá no teto. Que sombras enormes. É mais uma imagem do que uma descrição literal. Tudo ainda parece meio escuro, meio incerto, como se as dificuldades continuassem sempre presentes. Get to know the feeling of liberation and release. Conheça a sensação de liberdade e de alívio. Aqui é uma estrutura bem útil. Get to know não significa apenas conhecer. Ela transmite a ideia de passar a conhecer, de experimentar, de descobrir com o tempo. You'll get to know her. Você vai conhecê-la melhor. E depois tem duas palavras parecidas, mas com sentidos diferentes. Liberation é libertação, o ato de se tornar livre. E release é uma palavra meio difícil de traduzir com uma única palavra. Ela passa a ideia de alívio, né? De deixar um peso para trás, de se libertar daquilo que estava te prendendo. Você percebe que esse verso ele conversa bem com o começo da música? Lá no início ele falava sobre freedom, liberdade. E agora ele termina esse trecho convidando a pessoa a experimentar essa liberdade e esse alívio. E lá no final, ele é bem enfático. Don't let them win. Não os deixe vencer. Aqui é o imperativo. Não faça. Não deixe them win, eles vencerem. Durante muito tempo eu vi as pessoas usando essa música de forma política, sobre política. E eu entendo perfeitamente por quê. Porque tem parte aqui que realmente leva a gente nessa direção. Tanto que essa música já foi bastante usada em campanhas no mundo inteiro. Mas tem uma coisa aqui, porque o Neil Finn, ele nunca confirmou que escreveu essa letra com esse objetivo. Muito pelo contrário, ele sempre preferiu deixar a música o que aberta, para que cada pessoa encontrasse o seu próprio significado. Eu acho muito legal quando um compositor faz isso. Porque a partir do momento que a música é lançada, ela deixa de pertencer só àquela pessoa que escreveu. Ela passa a fazer parte da vida de quem ouve. Aí, meu amigo, você pode enxergar uma mensagem política, ou você pode estar ouvindo a música aí num momento difícil e encontrar esperança. Essas duas interpretações, elas podem fazer sentido. E se você gostou de aprender inglês desse jeito, entendendo não só o idioma, mas também a história, o contexto e a emoção por trás da música,
É exatamente isso que a gente faz dentro do Emotional Learning, que é esse método que eu criei para que você possa aprender inglês de forma leve, definitiva e natural. Recado importante para você aqui. Essa é a última semana para entrar no meu curso com condições promocionais, porque na semana que vem as matrículas vão ser fechadas por um período indeterminado. Então, se você sente que chegou a hora de aprender inglês do jeito certo e completamente diferente de tudo que você já viu, o link tá aqui na descrição. Agora me conta aqui nos comentários qual trecho dessa música mais chamou sua atenção. E se você gostou desse vídeo, obviamente deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem aula nova por aqui. Thank you so much for being here. I'll see you in the next class. Rock on!